31 de outubro de 1517. Hoje nós, protestantes, celebramos o Dia da Reforma Protestante, dia em que Martinho Lutero pregou na porta do castelo de Wittenberg suas 95 teses, contrapondo toda a teologia da Igreja Católica Romana. Hoje nós vamos tentar trazer uma síntese sobre o que foi a Reforma Protestante, o que levou à Reforma Protestante, né? Porque quando nós falamos de Reforma Protestante, é muito comum irmos direto para Lutero, né? O grande homem da Reforma Protestante. Mas o que aconteceu antes disso? O que aconteceu depois disso? Né? Então é interessante a gente fazer uma retrospectiva para poder entender melhor o que foi a Reforma Protestante. A primeira coisa que nós devemos ter em mente é que se houve a necessidade de uma reforma, é porque alguma coisa foi deformada ao longo do tempo. A pergunta é: que coisa é essa que foi deformada ao longo do tempo? E aqui a gente vai tentar traçar de forma muito bem sucinta, muito bem resumida, o que levou à reforma protestante do século XVI. Vamos nessa? Então, no início da Idade Média, considerado ali o ano 476 depois de Cristo, Roma, o Império Romano, a capital do Império Romano, passou a ser invadida, né, as invasões bárbaras, o que configurou ali o início da Idade Média, certo? Essas invasões bárbaras, para quem assistiu os Vikings e sabe o que é uma invasão, ela era uma invasão que, por onde passava, provocava morte, dor, sofrimento, né? E o bispo da Igreja de Roma, na primeira invasão, em uma das primeiras invasões bárbaras que houve em Roma, no Império Romano, nas primeiras invasões, o bispo de Roma acabou tendo um papel fundamental, um papel muito importante no que é chamado de diplomacia. Né? Diplomacia, que tratou com um dos invasores, um dos responsáveis, digamos assim, o líder de uma das tribos que estava invadindo Roma, tratou com ele de maneira que Roma, apesar de ter sido invadida, mas foi sustentada. Não houve uma destruição, principalmente da igreja. Ou seja, o bispo de Roma acabou exercendo um papel político diplomático de maneira que ajudou com que não somente a igreja, mas que boa parte de Roma ali não fosse invadida em um primeiro momento. Isso deu a ele muitos poderes políticos, porque Roma não era a capital de mais importância teológica à época, porque as duas cidades em que se discutia muito sobre teologia era a cidade de Alexandria, no Egito, e Antioquia. Eram as duas cidades de maior importância teológica, no que diz respeito à discussão teológica. No entanto, por conta dessa diplomacia, que alguns dizem que inclusive ele pagou, né, um dos invasores, para o que estava liderando a invasão, pagou para que a cidade não fosse saqueada, acabou ganhando o bispo de Roma um protagonismo político. E por ser bispo de Roma, acaba-se também por se destacar como não somente no campo político, mas também no campo religioso. Né? O nome desse bispo de Roma era Leão, ou Leão I ou Leão Magno. Tá? Isso a gente está falando ali no século V, tá? Século V, já século V, século VI. Tá? Então ele começa a ganhar um protagonismo, tanto religioso quanto protagonismo político. E foi o próprio Leão Magno que trouxe a ideia de que o bispo de Roma deveria ser o supremo sobre todas as igrejas, sobre todos os outros bispos. Né? Então ele, com esse poder político, ora, se ele consegue livrar não somente a igreja, mas o povo de um ataque bárbaro, obviamente que esse povo iria ser muito grato a ele. E o que ele dissesse, então, passaria a ter muita influência para com o povo. Então, ele trouxe a ideia de que o bispo de Roma ele deveria ter supremacia sobre os outros bispos. E aqui começa a se desenhar o papado. Tá? Muitos falam lá, o primeiro papa foi Pedro, etc, etc. Não, isso é conversa fiada. Historicamente, tá? Quem começou a desenhar o papado foi Leão Magno ou Leão I. Mas depois de Leão Magno, teve um outro chamado Gregório
Magno ou Gregório I, em 590 depois de Cristo. Esse, sim, pode ser considerado o primeiro papa de ofício. E qual foi as maiores ações ali de Leão Magno? Primeiro, ele consegue alimentar o povo, dar comida para o povo. Ou seja, as invasões bárbaras estavam muito intensas, o império sendo ali destruído, saqueado, então Leão Magno também consegue sustentar o povo, consegue ali dar um suporte para esse povo e a igreja fica de pé. Então tudo cai, mas a igreja fica de pé. Então o poder político do bispo de Roma passa a ser maior ainda. Então ele se torna um líder político em Roma, não somente um líder religioso, mas um líder também político. Então ele é um daqueles que combateu o casamento entre os clérigos, né? E aí a gente vê, por que padre não casa? Começou lá, 590 depois de Cristo. Então ele combateu o casamento entre os clérigos. Ele era aquela ideia de que tem uma frase que Santo Agostinho usa, né, que é o ex opere operato, que, em latim, que significa que se o bispo ele realizou um casamento, mas se ele tivesse em pecado, esse casamento não teria nenhum valor. Ou seja, uma Santa Ceia, por exemplo, se ele ministrou uma Santa Ceia e ele o fez em pecado, essa Santa Ceia não tinha nenhum valor. Ou seja, o sacramento em si não tem valor, exceto se o ministrante não estiver em pecado. Então ele também trouxe isso para a igreja. Outra coisa que ele trouxe também foi a doutrina do purgatório. Ora, o purgatório, bem antes de Cristo, dentro de um contexto ali grego, tinha uma ideia de purificação. As pessoas, quando morriam, para não entrar no paraíso direto, passavam por um processo de purificação, um processo de purgação, para poder entrar no céu, não ter que se deparar diretamente, né, saindo dessa condição aqui de pecador e entrar no céu direto e ter aquele impacto. Então, passava por um processo de purgação até então entrar no purgatório. Era essa a conotação. Mas, com Gregório Magno, isso começou a ser diferente. A ideia de que estava no purgatório estava sofrendo. E para poder essa pessoa sair do purgatório, havia-se a necessidade de pagar uma indulgência para tirar aquela alma, então, do purgatório que estava sofrendo. E aí também começa a se inserir na igreja a ideia de indulgência. E com Gregório Magno também se estabelece as chamadas penitências, para poder ter os pecados perdoados. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque se nós voltarmos lá no primeiro século, lá em Atos 2,42, vai dizer que a igreja crescia na doutrina dos apóstolos. E essa doutrina eles receberam de quem? De Jesus Cristo. Portanto, a sã doutrina. E na sã doutrina, isso não existia purgatório, não existia indulgência, não existia penitência. Com Gregório Magno também, por conta da tradução, ou da interpretação, melhor dizendo, da Vulgata Latina sobre Maria, né? Ave Gratia Plena, em que foi entendido que Maria era portadora de graça. Por isso veio, então, Ave Maria cheia de graça. E aí passou-se também com Gregório Magno a cultuar a Maria. Então, por aí, nós percebemos que aquela sã doutrina começou a ser deformada ao longo da igreja. Não que isso não acontecesse no primeiro século, porque quando a igreja começa a surgir em Atos dos Apóstolos, as comunidades cristãs começam a se formar, muitos falsos mestres surgiram no meio do povo. Tanto que surgiram as cartas paulinas, as cartas de Pedro, de João, para poder defender a sã doutrina. Mas no início da Idade Média, com Leão Magno e depois Gregório Magno, essa doutrina ela foi se deformando ao longo da história. E daí para diante, começou só a piorar. Então nós temos em 590 o primeiro papa de ofício considerado Gregório Magno ou Gregório I. E a igreja, então, ela começa a ter a sua deformação doutrinária. Então, o que foi por que houve a necessidade de uma reforma? Porque ao longo da história algo foi deformado. E o que foi deformado? A doutrina cristã, a doutrina bíblica. Então, antes de chegar em Lutero, nós precisamos entender que alguns homens surgiram antes dele. E eu vou citar aqui apenas dois, né? O Jan Hus, o tcheco, e Jerônimo de Praga, os quais se levantaram contra a doutrina da igreja e ensinavam a Bíblia Sagrada aos seus
membros, aos membros de suas igreja. Ele ensinava a sã doutrina, tanto que foram condenados, queimados por serem hereges. No entanto, os ensinamentos dele afloraram, os ensinamentos dele fluíram, e outros discípulos foram também sendo formados, acreditaram no que eles estavam ensinando, o que, de certa forma, abalou a estrutura da Igreja Católica, que já era um império. Até que veio, então, Martinho Lutero, e após a sua conversão, ao ler Romanos, né, que o justo viverá justificado pela fé em Cristo Jesus, ele prega suas 95 teses no castelo de Wittenberg, onde ele dava aula para que se tivesse uma discussão sobre aquelas práticas da Igreja Católica Romana que estavam completamente incoerentes com as Sagradas Escrituras. Então veja que quando se fala em reforma, aponta-se direto para Lutero, mas houve outros homens que eu costumo dizer que pavimentaram a estrada para que Lutero pudesse então caminhar nela. Obviamente que não foi fácil, não foi tão simples assim, mas Lutero pregou suas 95 teses e ele levantou essa discussão contra a doutrina da igreja. Obviamente que isso ofendeu o Papa, ofendeu os bispos, os cardeais, e Lutero comprou uma briga. Lutero não queria sair da igreja, ele queria reformar a igreja, que a igreja voltasse a essa doutrina. Contudo, isso não foi possível. Mas, dada essa discussão fomentada por Lutero, ele ganhou muitos adeptos, muitos que passaram a acreditar. E aí passaram a protestar contra os ensinamentos da Igreja Católica Romana. Por isso, dá-se o nome aí de protestantes. Né? Então, Lutero prega essas 95 teses, levanta a discussão, ele é perseguido, mas aí já não tinha mais como a Igreja fazer algo, a Igreja Católica Romana fazer algo para impedir o avanço dessa reforma. Então, o que foi que Lutero disse? O que foi que Lutero e os reformadores trouxeram? Trouxeram 5 slogans, né, chamados de slogans, ou 5 pilares da reforma protestante. E qual o primeiro deles? O primeiro deles é somente as Escrituras. O que Lutero tem uma frase que ele diz, olha, se puder ser provado pela Escritura, eu aceito, se não, nem tente. Ou seja, somente a Bíblia. E por que Lutero trouxe somente a Bíblia? Porque havia outras fontes de verdade dentro da Igreja Católica, como, por exemplo, o Papa. Quando fala ex-cátedra, é o próprio Deus ali falando. Então, havia os concílios também. Ou seja, existiam outras fontes de verdade dentro da Igreja Católica que não era somente a Bíblia Sagrada. Então, os reformadores estabelecem, né, junto com Lutero e os outros reformadores, que somente as Escrituras é a fonte da verdade, porque ela é inerrante, ela é infalível. Então, se estabelece esse primeiro pilar da reforma protestante, somente as Escrituras. Perceba que os outros 4 pilares, eles são fruto diretamente da interpretação, ou melhor, fruto diretamente desse primeiro princípio, que é somente as Escrituras, o sola Scriptura. Né? E o segundo pilar é somente Cristo. Por que somente Cristo? Porque somente por meio de Cristo pode-se chegar à salvação, mas dentro da doutrina da Igreja Católica havia a extrema-unção, o confessionário, a participação de missa, a Maria, o culto a Maria, os santos como ali mediadores também. Então, o segundo slogan da reforma que foi estabelecido é somente Cristo. E o terceiro slogan da reforma, que foi também extraído do primeiro, né, somente as Escrituras, é somente a graça, que o pecado atingiu todas as áreas do homem. Né? Eu costumo ilustrar da seguinte maneira, que a criação de Deus, tanto humana quanto não humana, ela é um copo de leite, e que o pecado é um copo de café. E que esse copo de café que é pecado foi jogado dentro do copo de leite e agora você não consegue diferenciar mais o que é café e o que é leite. Então, foi isso que o pecado fez, atingiu todas as áreas do homem e fez com que o homem morresse para Deus. E ao morrer para Deus, ele não tem poder de ação nenhum. E por que Deus escolheu salvá-lo? Porque Deus soberanamente escolheu dar um presente ao homem, que é a salvação. E isso aconteceu pela graça, porque é um favor imerecido, coisa que o homem não merecia, diferente do que a Igreja Católica Romana à época também acreditava. E o quarto pilar dessa reforma protestante, dos reformadores, era somente a fé, que o homem ele é salvo mediante a fé, né? Pela fé em Cristo, o homem é justificado. E o que significa fé? O que é ter fé? Né? Pensa primeiro no seguinte ponto. Existe uma palavra no Antigo Testamento chamada emuná.
Essa palavra significa verdade. Em qual contexto essa palavra significa verdade? Porque Deus fazia promessas ao seu povo e essas promessas eram cumpridas. Então, toda vez que Deus fazia uma promessa, seja por meio dos profetas, seja por meio dele falando direto com Moisés, falando com Abraão, essa promessa era cumprida. Então, acreditavam nessa verdade. O que nós podemos aqui, então, definir como emuná, uma confiança inabalável na promessa de Deus. Mas, se nós formos para Gênesis 3,15, lá nós vemos que Deus faz uma promessa, que da mulher nascerá aquele que pisará na cabeça da serpente. E veja que interessante, no Novo Testamento nós temos uma palavra em hebraica, não em grego, né, um estrangeirismo, é uma palavra que é importada do hebraico e colocada ali no Novo Testamento em grego, que é a palavra amém, que é derivada diretamente da palavra emunar em hebraico. Então, amém significa verdade, assim como emunar significa verdade. E João chama Jesus Cristo de o amém. Ou seja, se é verdade aquilo que Deus prometeu e o povo confiava nessa promessa inabalável que Deus havia feito a eles, e a promessa era de enviar um Salvador, agora nós temos essa promessa em carne, o Salvador, Jesus Cristo, a verdade. Deus cumprindo a sua promessa. E por que Deus fez aquela promessa? Porque Deus, segundo a sua graça, soberania, escolheu salvar o homem, então é o Salvador. Por isso que a salvação é mediante a justificação do homem, é mediante a fé em Cristo Jesus. E o que é fé? Acreditar que Deus prometeu essa salvação e que no Novo Testamento ele cumpriu essa salvação. Então Deus prometeu, o que Deus promete é verdade, o que ele cumpre também é verdade. Então fé está dentro desse contexto da crença na promessa que Deus fez e na crença da promessa encarnada que é Jesus Cristo. E por fim, o quinto e último ponto da reforma é somente a Deus a glória. A Igreja Católica vivia com glória para si. E nós percebemos nos pontos anteriores, nos pilares anteriores da reforma, que Deus fez tudo. O homem estava morto. Quando o homem peca no jardim, é Deus quem vai visitá-lo. O homem foge de Deus, o homem se esconde de Deus. Então Deus vai visitá-lo. Deus faz tudo. Deus promete um Salvador, Deus envia um Salvador para que o homem fosse justificado. Porque se Adão, como representante de toda a humanidade, desobedeceu a Deus e colocou todos aqueles aos quais ele representava numa condição de morte e afastados da glória de Deus, Deus agora traz todo esse povo, seus escolhidos, né, por meio de um outro representante, que é Jesus Cristo, um homem, o qual foi morto, e por ele ter sido morto sem ter cometido nenhum pecado, satisfez a justiça de Deus, porque Jesus Cristo era homem, e ele ressuscita como Deus, então ele reconcilia os escolhidos de Deus com ele, e o homem volta a ter um relacionamento com Deus. Então, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus toda a glória. Que nós possamos lembrar desse 31 de outubro de 1517 como um marco na história da Igreja e entendendo que por conta de nós sermos homens ainda pecadores, nós tendemos a fazer interpretações equivocadas do texto bíblico e por isso um outro ensino da reforma ficou que uma vez reformada, sempre reformando de maneira a voltarmos à doutrina dos apóstolos. Então a reforma não foi nada mais, nada menos que um retorno à forma, um retorno aos ensinamentos apostólicos, ensinamentos esses que esses apóstolos receberam diretamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que o Senhor, nosso Deus, possa te abençoar e fazer com que nós entendamos cada vez mais a sua palavra e que possamos dar cada vez mais valor a esse período tão importante da igreja que foi a Reforma Protestante, em que aqueles homens que Deus levantou entenderam que deveriam voltar à sã doutrina, a reformar a igreja. Então, que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos guie, nos conduza e que nós possamos viver de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Que Deus os abençoe e viva 31 de outubro de 1517.